Então, boa noite a todos e todas. Estamos iniciando a 13ª edição do Café Científico com o tema pesquisação. Hoje, a ideia é que a gente discuta um pouquinho essa temática, que é uma metodologia de processo de pesquisa, que é a pesquisação. A ideia é discutirmos um pouquinho do que se trata, porque como ela tem várias modalidades, várias tipologias, hoje nós vamos trabalhar mais no conceito geral, para depois, no desdobramento, nos próximos cafés, a partir, inclusive, do que vocês possam trazer, a gente trabalhe todas essas tipologias, essas modalidades diferentes dentro desse conceito, dentro dessa metodologia de pesquisa maior, que é a pesquisação. A escolha, ela também foi feita em função das áreas que a gente tem recebido aqui no Café Científico, né? Que estão ligadas à educação, às ciências sociais, a artes, à educação física, os pesquisadores e pesquisadoras que têm participado, nós já estamos na 13ª edição, eles vêm dessas áreas, né? Que são essas ciências mais ligadas à área de humanas, artes e ciências sociais. Então, por conta disso, a pesquisação, ela tem trazido benefícios, é uma metodologia de pesquisa que se encaixa bem com essas áreas. E eu tenho percebido, durante esses cafés, que essa é uma demanda. Então, é por isso que a gente optou por começar 2023, então, a nossa 3ª temporada de Café Científico, com esse tema. E então eu digo boa noite para vocês, boa noite, Pelópidas, é um professor doutor do Instituto de Artes, que também trabalha com uma linha de pesquisa, processos e procedimentos, né, Pels? Para bobagem. Então, seja bem-vindo, vai nos auxiliar, vai discutir aqui com a gente. O professor doutor Ivo Ribeiro de Sá, que é professor do pós-graduação da Universidade Municipal de São Caetano do Sul e da PUC, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, da PUC São Paulo, o professor Fernando Witt, que também é um professor colaborador da Unesp, da área de teatro, e trabalha com a dramaturgia do teatro, é a linha mais específica dele de discussão e história do teatro. Fernando, é isso mesmo? Tenho que acrescentar alguma coisa? Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom. Eu não sou mais colaborador, né? Só isso. Não, você sempre será colaborador. Obrigado. E, bom, enfim, e temos aqui presentes também alguns estudantes, pesquisadores, e pouco a pouco nós vamos acolhendo as pessoas que vão chegando. Então, eu vou pedir para o Ivo para colocar para a gente o PowerPoint, que nós preparamos só para guiar a nossa fala, e fica o convite a vocês para, a qualquer momento, levantar a mãozinha ou interagir conosco. Bem, então essa é a 13ª edição do Café Científico, temporada 2023, que é a nossa 3ª temporada, e vamos então seguir para a pesquisação. A pesquisação é um termo mais geral e ela tem tipologias, né? Duas delas, as mais conhecidas, é a pesquisa colaborativa e a pesquisa participativa. Hoje a gente vai trabalhar com a pesquisação enquanto uma metodologia de pesquisa e vamos falar da pesquisa participativa. A pesquisa colaborativa pode ser tema de um próximo café, ou aqui mesmo nesse, se acharmos que temos fôlego para estar conversando sobre ela, e também novas possibilidades de tipologias de pesquisa, como é que Pelópidas
tá criando, que é a pesquisação etnográfica, ou a que eu e Letícia estamos trabalhando, que é a pesquisação narrativa. E outras virão. Mas hoje nós vamos falar sobre pesquisação. Bom, ela nasceu na década de 40, então não é uma pesquisa nova. Ela surgiu nos Estados Unidos, nessa década de 40, e nós, de 40 até 53, essa pesquisação ela era mais geral. Então, ela foi nomeada, né, como Action Research pelo Collier. O Levin foi o primeiro pesquisador que começou a trabalhar dentro desse paradigma. E, na sequência, ela foi... Pode passar, Ivo, por favor. Ela foi se desenvolvendo, e no final dos anos 50, lá nos Estados Unidos, ela cai no esquecimento. Há uma pausa e ela ressurge 20 anos depois, na década de 1970. Muito possivelmente porque entre a década de 50 e 70, surgem outros métodos de investigação. E, portanto, ela é deixada um pouquinho de lado e ressurge a partir da década de 70. Pode seguir, Ivo? Bom, isso como um histórico de onde ela surgiu. Mas nós temos, em termos de pesquisação, diferentes correntes. Cada uma delas, elas possuem características diferentes, elas são usadas para um tipo de segmento, vamos dizer assim, de pesquisa. A corrente francesa, ela tem uma característica de participação e é uma pesquisa muito voltada à militância. E isso é muito interessante da gente observar nos trabalhos. Quem que a gente tem como representantes, né? Que nós conhecemos mais aqui no Brasil? A Barbier é um representante da pesquisação francesa, que o predomínio, aonde ela se insere dentro das áreas, é na educação informal, na educação de jovens e adultos, está ligada à educação no tempo livre, por isso tá localizada como educação informal, e nas áreas socioculturais. A inglesa, ela tem uma outra característica muito diferente. Ela é usada para se trabalhar com diagnósticos. As instituições que vamos dizer, integraram esse tipo de pesquisa, que adotaram esse tipo de pesquisa, foi o Instituto Cambridge, que institucionalizou esse tipo de pesquisa. Dois representantes, o Stenhouse e o Elliott, e existem pesquisas na linha inglesa também voltada à preocupação com o currículo. A norte-americana, ela, depois, quando ela ressurgiu na década de 70, ela ressurgiu com a característica colaborativa e cooperativa. Colaborativa, vamos dizer assim, é quase que um sinônimo de pesquisa cooperativa, que é essa que eu disse que a gente pode discutir, inclusive, num outro momento, assim como as demais, né, as características das outras que eu acabei de dizer. Na pesquisa colaborativa, é importante destacar que existe um tom especial voltado para a prática. São 3 gerações. A primeira veio lá da Escola Nova, com o Dewey, depois a pesquisa e intervenção com o Lively, e depois ela surgiu lá nos Estados Unidos como uma tentativa ainda voltada na área educacional
de trabalhar com problemas ligados ao fracasso escolar. Podemos seguir a australiana. Então, vocês estão vendo que a pesquisação ela é bem disseminada, né? Ela tem vários locais onde ela acontece. Nós temos um predomínio na linha australiana voltado à crítica social. E a área que é mais forte, vamos dizer assim, é a formação de professores. Lá na Austrália, existe uma subdivisão entre a linha técnica, a linha prática e a autodirigida. Podemos seguir. A espanhola, ela também tem uma característica cooperativa e colaborativa. Ela é usada em muitos campos, mais ligados à área social e à área de educação. Por isso que as duas vertentes é o trabalho social e o trabalho educacional. A linha Latinoamérica, a característica dela é pesquisação participativa. Ela está mais voltada às críticas sociais, ela veio mais forte a partir da década de 60, e não de 60, de 60 e não de 70. E ela é voltada à sistematização junto à comunidade para se chegar a uma tomada de consciência. Por isso que ela está ligada a críticas sociais. Podemos seguir. Bom, e aí vamos chegar no Brasil. Esse inicial foi mais para localizar como é que nas várias partes do mundo ela vai acontecendo e com que característica principal. Aqui no Brasil, nós temos pesquisação e pesquisa colaborativa. O início dela se deu a partir da década de 70, e ela veio mais para questionar as práticas científicas. Porque como ela é voltada à ação, ela é voltada à prática, até então, até a década de 70, nós tínhamos pesquisas, de uma maneira geral, mais conceituais. Então, a pesquisação, ela aparece para mostrar outros modos de pesquisar. E dentro disso, vamos dizer, uma forte característica, não é bem uma forte característica, mas ela aparecia como pesquisas denúncias, voltadas mais para se trabalhar com as desigualdades. Então, tem mesmo uma característica de pesquisa social, mas ela aparece mais fortemente no sistema educativo brasileiro. Bom, teve duas fontes de origem, né, da pesquisação aqui no Brasil. A primeira delas, ela começou com uma pesquisadora que se chama Ana Maria Saul. Ela é uma pesquisadora da PUC São Paulo. Até hoje, ela ainda trabalha, Ivo, no pós-graduação, ainda está, né, ativa. A professora Ana Maria Saul, ela está no programa de pós-graduação da PUC São Paulo, e ela traz, inicialmente, essa ideia de pesquisação, e ela vai se basear, vamos dizer, vai beber na fonte, porque hoje já é outra coisa, né? Nós estamos falando da década de 70 para frente, né? Quando ela trouxe para cá, para o Brasil, ela se baseava na linha norte-americana. A segunda característica que veio para o Brasil e que é desenvolvida aqui no Brasil tem um caráter mais político-emancipatório e está mais ligado às pesquisas educacionais, que está, vamos dizer assim, inspirada no pensamento do Paulo Freire. Pode passar, Ivo, está tudo bem.
E aí, o que aconteceu? Ela veio na década de 70. A professora Ana Maria Saul inaugura isso, e outras universidades também. E nós vemos que na década de 80, nós tivemos, vamos dizer assim, um disparador com muitas pesquisas que foram tomadas por essa metodologia de pesquisação. Aí, o INEP, ele promove um seminário para discutir essa nova forma de pesquisar e publica um artigo importante na revista Em Aberto. Depois, no final da década de 80, nós temos uma publicação de um livro voltado à pesquisação. É claro que existem muitas publicações, mas aqui nós quisemos destacar porque é uma publicação voltada, vamos dizer, chancelada pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Depois, nós tivemos um outro livro que foi bastante usado, que foi de duas pesquisadoras muito conhecidas na área de metodologia de pesquisa, que é a Marli André, e o Carlos Brandão participou, e a Menga Ludic. Na década de 90, também, vamos dizer, essa década também foi marcada por um interesse especial, só que essa pesquisa, ela começa a sofrer algumas, vamos dizer, algumas modificações. E essa modificação vai mais ao encontro de uma pesquisação crítica. Nós também tivemos a pesquisação em trabalhos cartográficos. Uma das pessoas que trabalhou bastante com isso foi a Corinta Geraldi, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar bastante dela, porque é uma pesquisadora que a professora Rita Antunes sempre cita, porque ela é uma referência de uma das pessoas que iniciou na década de 80 esse trabalho com pesquisação cartográfica. Podemos seguir. Bom, e aí, o que acontece com o conceito de pesquisação? A gente tem uma enormidade de pesquisadores, porque como ela foi disseminada em vários locais, são muitos os pesquisadores que trazem esse tipo de pesquisa. E o que eu fiz aqui? Eu destaquei um pesquisador, e tem um porquê do destaque do Thiolan, que é um pesquisador francês, mas que hoje ele é considerado mais brasileiro do que francês, porque ele se mudou para o Brasil, se casou com uma brasileira, e atualmente ele está na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas ele foi um colaborador nosso na Unesp. E o que diz o Thiolan? O Thiolan, ele diz que a pesquisação é um tipo de pesquisa social, com bases empíricas, que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com uma resolução de um problema coletivo, no qual pesquisadores e os participantes são representativos da situação ou do problema que estão envolvidos, de modo cooperativo e participativo. Agora eu vou abrir um parênteses, por conta do Thiolan. O Thiolan, eu acho, aí eu não sei se o Pel pode me ajudar aqui com a memória, que foi em 2014 ou 2016, no nosso congresso de extensão, lá de Águas de Lindóia, ele fez a abertura do congresso. E foi naquele congresso que nós levamos o Iadança para dançar o ritmitron, e aí nós fizemos aquele processo de pintura coletiva. Eu não sei se você está lembrado. Não, da lá fala em Águas dele. De Lindóia. Sim,
de águas. Congresso de extensão. Quem fez a Isso. abertura desse congresso foi o Tiolan. E o tema dele foi justamente falar sobre quanto a extensão é um campo fértil para a pesquisação. E por quê? Porque é na extensão que você tem pesquisas de cunho social, comunitário, extramuros, não é extramuros, mas que dialoga com o que está acontecendo dentro da universidade. E que você tem participantes, claro, o pesquisador, que é o participante representante é o pesquisador, da pós-graduação, né, de quem vai fazer a pesquisa, mas você tem os participantes que estão no campo da pesquisa, e que existe um diálogo muito estreito com os projetos de extensão, porque essa pesquisa, ela vai se dar no campo que é o campo extensionista. E eu lembro que naquela ocasião, só estou retomando a memória, porque processos de memória é muito bom para as nossas escolhas, né? E eu me lembro que naquela ocasião, nós almoçamos com ele, logo após a conferência de abertura, e falamos para ele, eu estou falamos também no plural, porque você estava junto, eu sei que você não está muito lembrado pelo teu rosto, mas você estava junto nesse dia, nesse almoço. E a gente conversou com ele sobre as pesquisas que a gente vinha desenvolvendo no campo extensionista. E que, por sermos artistas, como a gente enxergava a possibilidade da pesquisação, ela está voltada ao nosso campo e os nossos problemas que nós investigávamos. Como artistas, pesquisadores que íamos para as comunidades, para os extramuros, né? Comunidade, tudo aquilo que está dentro e fora, né? Grupos sociais. Grupos sociais. E que ele ficou muito, naquela ocasião, ele ficou muito surpreso. Ele falou, nossa, eu não sabia que uma pesquisa que, para mim, era mais de cunho educacional, onde eu estava vendo a aplicação dela, como que ela podia ter uma aderência tão grande ao campo artístico? Sim. E aí nós conversamos com ele, né? Falamos dos nossos projetos, e ele ficou surpreso, e logo depois ele falou, nossa, eu gostaria muito que depois vocês contassem para mim quais foram... eu acho que eu vi um gatinho. Hora dela. É hora de ela fazer o carinho e participar. Demolidora. Demolidora. Demoliu já tudo. Agora ela vai passar em cima do teclado, agora lógico, vai kkk, vai fazer um monte de coisa aqui. Então, assim, por que eu estou trazendo toda essa memória? Porque a partir daquele momento, foi que para o meu grupo de pesquisa, e para o seu também, eu lembro que a gente adotou com mais segurança a pesquisação como uma metodologia que poderia traduzir bastante daquilo que a gente faz. E que é um campo social e artístico. Então, hoje, o assunto candente é a curricularização da extensão, né? Hoje, no Brasil, né, todas as instituições de ensino superior têm que se adaptar a isso. E hoje, lá no Instituto de Artes, eu estava falando com o DTA, né, o Rodrigo, com a Helena, como é que está isso, né? Então, claro que para pesquisa, ela é muito conveniente, né? A gente vai viabilizar com a pesquisa esse enfoque que a gente está tendo aqui, né? Ele vai ajudar a viabilizar a relação da pesquisa com a graduação. A extensão com a graduação. A pesquisa vai ajudar, né, a extensão e a graduação, aquela curricularização. Como é que coloca? Então, nós temos que conseguir levar o máximo possível, né, essa pesquisação, para que possa atender todos os alunos, né? Então, é muito importante essa referência teórica aqui que nos apoia, né? A gente precisa ter isso, né? Mesmo essa confusão salutar do educacional, mas ele se distingue, ele se bifurca, né? Tudo isso é bom. É um campo, é uma nuvem onde a gente transita, né? Então, está bem contemporâneo, né?
eu acho. Por Mas isso, seria legal... pode falar, Ivo, à Me vontade. permite um pouquinho? Claro, por favor, todos que estiverem presentes, porque eu acho que esse é o foco. O que é essa pesquisação e como ela pode ser aplicada aos processos de pesquisa, ao processo de curricularização da extensão e por aí vai, né? Assim, eu acho que a fala do Pelópidas é bem pertinente, eu acho que ela é bem colocada, né, quando se fala da questão da curricularização da extensão, né, mas é interessante a gente pensar um pouco, né, no envolvimento que isso vai exigir dos sujeitos que vão fazer parte dessa extensão, né? Se a gente quiser falar de pesquisação, a comunidade, vamos dizer, né, deveria, né? A gente sabe que existem instituições e instituições, cada um vai tentar adotar a curricularização de um jeito, e a gente sabe que vai ter muita coisa escamoteada, vamos dizer assim, para não dizer outra coisa, né? Então, assim, deve haver um engajamento da comunidade, né, nas questões dos problemas sociais, né? E esse engajamento também do pesquisador no sentido de dar voz para aqueles que são pesquisados, né? Sim. Porque o que a gente vê muito é um distanciamento muito grande da academia com o ambiente de pesquisa, né? E a pesquisação pressupõe a aproximação, Sim. né? Não existe possibilidade de se realizar a pesquisação sem a participação dos sujeitos pesquisados de forma ativa, de Sim. forma passiva, em termos de fornecimento de informação, né? Então, e depois a Kátia, né, vai continuar aí a explanação e vai ficar, quer dizer, espero eu que fique muito claro esse processo, né? Do envolvimento do pesquisador e envolvimento do pesquisado, uma complementação. Né? Eu não sei aí se eu atrapalhei as falas. Não atrapalhou nada, não, é isso mesmo, é legal que todos se coloquem. O que eu acho que é legal também apontar é que tudo que é chamado de pesquisa participante não é necessariamente pesquisação, porque existe uma confusão, né? A pesquisa participante, ela pode ser uma pesquisa onde o pesquisador, ele está observando e está participando daquilo que ele está observando, do fenômeno ou das ações que ele está observando. É uma pesquisa participante. Agora, nessa relação conceitual de pesquisação, segundo Tiolan, toda pesquisação é participante. Eu não sei se eu estou conseguindo ser clara. Porque a pesquisa participante, o que acontece? O pesquisador, ele quer se comunicar. Então, ele vai adotar relações para se comunicar com o grupo, com as pessoas, para que haja uma conexão. Isso é um tipo de pesquisa, a pesquisa participante. Para o Tiolan, a pesquisação, ela já é por si só participante. Eu não preciso denominar como pesquisa, ação participante. Ela já incorpora isso, porque para ele isso já é um pressuposto. A pesquisação, pro Tiolan, e isso é bem interessante da gente pontuar, já pressupõe, eu acho que a gente pode passar, Ivo, já pressupõe a participação dos pesquisadores. E para que não tenha ambiguidade no que eu estou falando, a pesquisa-ação, ela só ocorre quando realmente houver uma ação por parte. E acho que a gente digitou errado, mas uma ação por parte dos grupos implicados no problema de observação. Deixa eu traduzir isso em miúdos. Pesquisa participante, o pesquisador participa da pesquisa, seja observando, seja fazendo qualquer intervenção,
não tem problema, mas ela não é necessariamente uma pesquisação. A pesquisação, ela já traz em si a participação do pesquisador, porque o pesquisador, ele é ativo. Ele a ação dele não é uma ação trivial, é uma ação que está ligada a uma problemática que merece uma investigação e que precisa ser elaborada e conduzida pelo pesquisador. Só que não é uma condução, vamos dizer assim, onde ele já chega com a problemática e essa problemática, ela não se transforma. O bacana da pesquisação é que quando o pesquisador ele chega na problemática, ele chega com uma temática. Essa temática vai se problematizando. E aí existe um movimento dos envolvidos, dos participantes, que podem fazer com que aquela problemática se modifique, inclusive, porque ela é viva. O participante, ele é vivo no processo. Ele não é o cara que recebe alguma coisa e ok, parou aí. Ele recebe, devolve, por isso que é necessário uma escuta muito sensível do pesquisador, porque na hora que vem essa devolução, há uma modificação nos procedimentos da pesquisa e no que está sendo construído. E tudo isso, obviamente, tem que ser registrado e documentado. Senão, não é um processo de pesquisa, pode ser um bom processo de fazer as coisas, mas a documentação é que vai caracterizar a pesquisa, a documentação e o registro. Passa mais um, Ivo, por gentileza. Bom, e com isso, esse triângulo ele é interessante para limpar o que é pesquisação. Então, nós já estamos considerando, aqui, nesse momento de hoje, que a pesquisação a qual nós estamos nos referindo já é uma pesquisação participante, existe a participação do pesquisador e de todos os envolvidos, e esse triângulo que foi elaborado lá atrás, na década de 50, ele continua presente, porque a pesquisa envolve a ação, envolve a informação, e esse triângulo, ele pode, inclusive, ir virando, né? Esses vértices, eles são iguais, mas que ele pode ir se modificando. Há um tempo atrás, vamos dizer assim, de 2012 a 2017, eu desenvolvi um projeto que se chamou Quintas em Dança. E esse projeto, ele tinha um triângulo também, que foi baseado, era um processo de pesquisação, era um projeto de pesquisa e extensão, ele estava pautado na extensão, e o projeto, ele tinha esse triângulo, ele tinha esse formato, que era criação, obra e público. E ele ia mudando a cada edição. Então, o que acontecia? Grupos fomentados se apresentavam na quinta-feira, né? Nas quintas-feiras, a cada 2 meses, havia um processo de curadoria, nós trazíamos grupos de teatro, de dança, de circo, de performance, grupos de artes da cena, para o Instituto de Artes. Havia uma apresentação seguida de um diálogo com a plateia. E cada vez esse triângulo se movimentava. Então, essa discussão posterior com a plateia poderia acontecer se esse triângulo acontecia a vértice dele de cima ser, vamos dizer, o processo de criação. Então, toda a discussão no final acontecia em torno do processo de criação da obra que as pessoas, porque era um projeto voltado à formação de público, para a arte, para as artes da cena. Então, toda a proposta de condução da discussão acontecia a partir daí. Se eu girava o triângulo, e não era mais o processo de criação, e sim o público, nós queríamos entender, enquanto pesquisadores, qual era a estesia do público. O que o público sentiu?
como é que a obra chegou ao público, quais foram, o que aconteceu ali com o público. Se o processo, eu lembro, era obra, público, nossa, agora me deu um branco total, o terceiro vértice do criação, era obra, criação da obra, público e formação. Se era um espetáculo mais voltado a processos formativos, como é que ele se dava? Então, foi um projeto muito interessante. Nós conseguimos depois acoplar na proposta de projeto, que era um projeto de extensão, uma oficina. E essa oficina, ela também funcionou em algumas edições, porque foram várias. Em algumas edições antes da apresentação artística e em algumas edições depois da apresentação artística. A gente experimentou também de várias maneiras. E também foi muito legal. Esse projeto, ele tem no YouTube da Performarte, ele tem uma playlist do Quinta em Dança. E ali tem várias edições. Foram várias mesmo. Estão todas lá documentadas. E esse vértice, ele ia mudando, né? Esse triângulo, ele ia girando, e o diálogo com a plateia ia acontecendo, e vocês, se tiverem curiosidade depois de entrar no YouTube da Performarte, vocês vão ver como as questões para a plateia, elas mudavam, porque tinha a ver com esse processo de pesquisação. Bom, podemos seguir. Só um pouquinho, Kátia. Tem algumas que eu acho legal, não sei se falar agora, né? Pode falar. Claro, fica à vontade. É legal a gente perceber nesse triângulo, assim, primeira coisa, né? Não existe qualquer possibilidade de se fazer pesquisação sem conhecimento de um determinado tema, de uma determinada área. Então, isso é informativo, né? Então, eu tive uma orientanda que estava pesquisando registro, o caso do registro, o uso que o professor faz do registro, o uso que ele não faz do registro, né? Então, ela foi coletar uma série de informações em relação a isso, né? Não tinha propriamente ela tinha uma ideia de problema, né? Mas ela localizava que existia uma dificuldade dos professores de utilização do registro de forma que os auxiliasse mais na sua prática pedagógica, né? Então, ela foi buscar informações sobre isso. Aí ela foi, junto com os professores, trazer essa problematização. Ela trouxe isso para os professores para ver se aquilo era algo característico só das preocupações dela, ou se também era de preocupação daquele grupo de professores, né? Uma vez reconhecido esse problema, ou discutido esse problema, problematizado essas questões, né, pensou-se em ações que poderiam ser feitas para que se descobrisse mais as possibilidades de uso, né? Isso gerou novas informações, né? Ou seja, a ação e informação, ela é correspondente na ligação das discussões que são feitas. Simultaneamente, é feito um processo de investigação. Para isso, precisa de toda uma sistematização e formas de se fazer essa sistemação, se configurar como uma pesquisa, né? E esses próprios elementos que já vão sendo dados no próprio processo de sistema alimentam tanto o campo informacional como o campo da ação, né? Então, é um movimento dialético, ele é um movimento o tempo todo, né? Por mais que a gente tente circunscrever cada um deles, né? A gente faz isso de forma pragmática, mas eles têm que o tempo todo estarem em comunicação.
né? Então, esse triângulo, eu acho ele bem interessante para que a gente possa ter essa referência de circularidade entre esses. Aí, mais ou menos tentando complementar um pouco o que você estava falando. Não, ótimo, Ivo, porque é legal dar exemplos nas diferentes áreas. O Fernando levantou a mão aqui, pelo que eu enxerguei. Você quer falar, Fernando? Oi, você me ouve, Kátia? Agora sim, agora sim. Ouve, Ivo. Ouvindo, né? Ouço. Vou fazer uma pergunta do professor de filosofia, pode ser, Kátia. Olha, nós temos outro filósofo online aí, que é o Zé, hein? Aham. Aí é legal porque pode haver um diálogo entre vocês. Eu já ouvi falar muito de pesquisação, mas por ser da filosofia, eu nunca participei de um processo desse, né? E eu vim para esse café com algumas dúvidas, né? Nesse triângulo, me suscitou mais perguntas ainda, o que é sensacional para o processo pedagógico, né? Quando eu falo em pesquisa, necessariamente eu vou falar de uma hipótese e de um objeto, certo, Kátia e Ivo? Mais ou menos, depende do tipo de pesquisa que você está falando, porque quando você fala de pesquisa hipotético-dedutiva, sim. Agora, quando você fala de pesquisa dentro de uma vertente mais... porque, assim, você pode formular hipótese ou a posteriori, dependendo... Sim, mas digamos que existe um questionamento que me aproxima do objeto. Isso. Beleza. No exemplo que a Kátia trouxe, que eu achei riquíssimo, me suscitou um questionamento, Kátia. Nesse processo de criação de vocês, de pesquisa, o público era o objeto ou era o processo que era o objeto? Não sei se Para cada edição, o objeto era um. Mas na reflexão ou na constituição da própria coreografia? Não, era na reflexão sobre, porque a constituição da coreografia, a gente trazia grupos fomentados. Então, quando existia a curadoria, nós fazíamos um processo de curadoria com um grupo de pesquisa. Uhum. Então, na curadoria, nós definíamos qual seria o tema daquela edição. Por isso que era a cada 2 meses, Fernando, porque além do triângulo girar, a cada 2 meses, esse objeto também era transmutado, né? Ele sofria modificação. E também tinha mais um outro motivo. No nosso grupo de pesquisa, a gente trabalha em rede. Então, o que acabava acontecendo? Conforme o interesse do pesquisador, era como a gente girava o triângulo. Então, para que todos pudessem, de alguma forma, se inserir dentro desse projeto guarda-chuva maior, né? Quer dizer, então, que a ação nesse triângulo é justamente a participação crítica da plateia, por dizer assim? Isso. Posso acrescentar uma coisa aí da minha visão, né, para o Fernando? O Silvio Zamboni é um autor, né, que fez aquele pesquisa em arte, e ele mais ou menos separa o artista, o pesquisador e o artista pesquisador, né, seria alguma coisa assim, né, os dois extremos e aquele no meio, aquela composição, artista pesquisador, pesquisador artista. E a respeito de hipótese, ele diz que para a nossa área lá de artes, nessa pegada dos processos e procedimentos, né, não nos paradigmas consolidados, sociologia da arte, psicologia da arte, que empresta os paradigmas dessas áreas para a ótica ali do objeto artístico, né? Mas nessa de processos, ele diz que não faz muito sentido pensar hipótese. A gente não trabalha assim. A gente vai trabalhando, né, na doida. E então... ele propõe uma coisa que eu acho mais legal para a gente, né? Que chama expectativas. A gente tem expectativas, a gente não tem hipótese. Sei lá, de repente, né? Uma coisa, e a gente vai bem assim. A gente vai mapeando, né? Isso, vai tateando, a reflexão ela é contínua, é um fazer que leva à reflexão, né? É um pouquinho, seria assim, uma extensão de brainstorm, teria o handstorm,
né? A gente também faz uma tempestade com as mãos, aquilo é um processo de pensar, você acaba pensando, eu chamo pensamento-sentimento, né? Que a gente trabalha com as estesias, né? A estética, etimologicamente, né? Tá ligado às estesias, né? O Baumgartner tentava falar de não está completo um estudo se ele não tiver um pedacinho, uma componente do sentimento. Né? Sim, de uma certa área de indeterminação, talvez, que não é racional. Né? Isso, Sim, que é emocional, mas é importante, e ele é sistematizável, né? Então, como haveria teatro sem essa indeterminação toda, né? Isso, e não faz sentido uma hipótese como ela faz sentido numas ciências mais, vamos chamar, duras, exatas, biológicas, tradicionais, né? Aquilo se chega, nas ciências naturais, se chega a uma compreensão do fenômeno naquilo, mas para a gente não faz, talvez, comparando assim grosseiramente, Cronos faz um sentido para eles, para nós faz Kairos. É o momento mágico, é o momento dos deuses, né? Então, a gente tenta se apoiar nessas ideias, nesses pensamentos, sentimentos, se desobrigando de certos grilhões, né? Que são bons para outros paradigmas, mas não nos nossos. Então, eu não cobro hipótese, por exemplo, né? Então, a pesquisa, ela continua sendo a mesma origem, busca. Eu estou procurando algo, né? Eu estou procurando os dados, eles me trazem informação para eu fazer um tratamento, isso é igual em todas as áreas. Agora, o que é dado numa pesquisa etnográfica, numa pesquisação? Quais são os dados que a gente consegue enxergar? A gente, como pesquisador, você consegue receber, esse acho que é o cerne, né? Metodológico. Eu consigo saber, é algo que você estava perguntando, mas é objeto, né? Ou não, ou é o sujeito, né? Há uma certa confusão, e a gente se dá bem nessa confusão. Eu não sei, eu estou aqui no meio do carnaval e eu estou aqui, eu sou carnaval, eu sou pesquisador, eu vou sambar, eu vou, né, me empolgar com aquilo, faz parte de um certo envolvimento. Né? Parece que é menos Brecht, mais Artaud, então. A gente, não é o distanciamento, é o envolvimento. É mais artodiano mesmo. A gente se joga, identifica, e isso não contamina. Ao contrário, ele traz informação, ele traz dados. Né? É uma posição. É claro que há na antropologia quem se distancia, lógico que é possível, é objeto. Né? Ele se opõe, ele não é sujeito. Né? Então, e aí uma outra coisa que também eu, pelo menos, uso bastante é a serendipidade. Né? Então, isso me confere uma tranquilidade para não estar necessariamente procurando aquilo, mas estar predisposto quando eu tropeço naquilo, que caminho eu dou para aquilo. Né? Que seria o eureka. Ele estava pensando sobre aquilo e uma hora na banheira aquilo faz um sentido, num Kairos, não num Cronos. Né, de um problema. Então, a gente tenta esse convívio num ambiente que eu chamo de ateliê, que é o meu campo. Né? Uma pesquisa de campo, uma pesquisa de ação, onde está? Para mim, está no ateliê, que pode ser de arte urbana, eu posso sair fazendo pichação, eu posso fazer no etnográfico, eu posso fazer manifestações, uma live, um Google Meet, né, postar coisas no Instagram, né? Por exemplo, em TCC, a gente tem, pelas diretrizes curriculares do curso de artes visuais, um compromisso de 3 coisas para bacharelado, e uma delas é fazer uma exposição pública. Né? Então, é fazer uma monografia, um trabalho que relacione umas coisinhas lá com a BNT e tal, mas uma exposição e uma banca. Essa exposição pública, principalmente em pandemia, nós usamos a etnografia, nós usamos, põe no Instagram, põe no YouTube, né? E isso não é só, isso para explicar no TCC, mas no Mackenzie nós tivemos, num evento no Clicen, que é de um grupo de pesquisa, uma exposição com, acho que uns 25 artistas, e a exposição só ocorreu ali, né? Era colocado, como o Ivo fez aqui, apresenta o slide, assim, foi exposto. A sua obra está aqui exposta, seja ela
física e tal, mas estava digitalizado e estava exposto ali, né? E agora vai ter um catálogo disso. Então, o importante é a exposição, né? O expor aquilo, colocar aquilo, ser divulgado, ser trabalhado, né? Então, a gente tem pensado, né, esse ambiente que nos permita que o processo, não o produto, o interessante não é o produto. Por isso que para nós não funciona bem a hipótese, e não funciona uma outra coisa que funciona muito bem em fenômenos físicos, né? Existe um princípio nas ciências físicas que um experimento só é reconhecido se ele puder ser repetido por qualquer outro previsibilidade, né? Isso, exatamente, é um princípio. Uhum. É um princípio. Agora, para nós, eu vou chegar no fantasmas não são científicos. Pois então, mas olha só, é uma questão de olhar, do que a gente reconhece como igual, né? Então, quais são as ações? Se eu for pintar um quadro, você também, né? Nós, dois pesquisadores, dois artistas, nós partimos naquela, vamos chamar naquela ação, né? Nós partimos naquele fazer. E chegamos a alguma coisa que é igual, mas é diferente. Nós chegamos a um resultado como artista. Por mais que você fique super contente com o seu quadro, e eu não. Né? Mas existe uma coisa do processo. O processo. Como que eu evidencio o processo? Né? Abrindo mão do produto. Né? Tá me parecendo que tá... Desculpa interromper. Desculpa. Mas não, pode falar. Não, porque, voltando à minha perspectiva filosófica e dramatúrgica, né? A pesquisação, para mim, parece que é a problematização do próprio movimento, então, né, professor? Sim, porque ele diz que não é uma ação qualquer, uma ação trivial. Claro, essa está feita no escopo do bacharelado. Ela não tem um motivo de procurar. Eu não preciso procurar aquilo. Eu sei fazer ou não sei fazer. É por isso que ela se torna política, inclusive, pelo que eu estou entendendo, né? Oi? É por isso que ela se torna política, então, pelo sim, que eu tô sim, porque a polis, vamos dizer no sentido de polis, de cidadão grego. Sim. Não, né? não é partidário. Imagina. De manifestação. Mesmo, aquela cruel mesmo, aquela bacana grega, que, poxa, eu faço parte disso aqui, não concordo com isso aqui. Né? E me alinho desse jeito, a minha arte serve para... Aí que cai naquela militância francesa, né? O cara é mais inflamado e vai. E a gente vê uma certa tendência nisso, né? Nos jovens que estão ingressando, tanto na graduação, na pós também, mestrado, doutorado, a gente vê muito alguns temas aparecendo, né? Por exemplo, decolonialismo. Você fala, ele tem uma grande aderência de atração hoje. E ele traz uma militância, né? A discussão de gênero, todas essas aí são questões candentes que estão por aí, mas quando elas vêm na pesquisa, né, a gente até tem que segurar um pouquinho o pessoal para falar, sim, mas você citou o Wilton Garcia para falar de homoerotismo, ou está só falando que você acha que você sente, né? Pô, o trabalho do cara é legal, e ele é militante, e tá na jogada. Então, né, a gente tem que também, isso que vai tornar científico, é isso aqui. Mas tem a militância muito forte. Por quê? Porque está envolvido. E o que eu acho é difícil conseguir alguma coisa legal tentando um distanciamento. Aí que não dá. Então, como que a gente consegue se distanciar num decolonialismo, quando tudo que eu vou ver, eu sou vítima, né, do Argan, do Gombrich, né, do Jansen. Tudo permeia a minha cultura, né? É isso, porque nós estamos nela, nós estamos imersos ali. Então, a gente está refletindo sobre uma coisa da gente, vivenciando, né? Então, eu acho, talvez, que a sua dúvida é porque o filósofo, ele é um observador, e ele não tem a necessidade de estar no samba. Ele fica no camarote. A gente quer entender os princípios do samba, né? Isso, mas o sociólogo não. Não. Volta e meia, você vê o Ikeda lá no meio atrás, né? Um japonês tocando pandeiro lá. Então, eu acho que o antropólogo, né, ele se permite um pouco reconstituir, né? Eu gosto muito da posição lá daquele antropologia visual, né, que era, para a gente na ECA, aquilo... essas ideias, elas pegavam
bem, porque traz um monte de informação, né? E então, como você abordar, você se relacionar e conseguir captar, né? Tem uma passagem de um antropólogo visual tentando registrar uma embarcação, né? A vida, uma embarcação singela, tipo jangada, né? Aí ele só conseguiu a hora que ele conversou com os jangadeiros lá e eles falaram: você quer emoção? Então você fica nesse lugar aqui do barco, você vai ver o que é com emoção. Aí ele conseguiu as coisas que ele queria, né? Outra passagem, ele estava fotografou umas mulheres dançando numa aldeia lá e quando exibiu fez uma exposição numa outra aldeia, não deu porque, poxa, não pode, uma mulher, ela faz só na família, não faz para outra, então não podia ter uma foto dali. Então, são coisas que fazem sentido no cultural. Eles são dados se as pessoas têm os códigos, né, para decodificar aquilo, né? Então, são características dessas pesquisas, de estar envolvido, de fazer aquilo e de receber, de estar ali para ser individualidade que vai vir do lugar, dos participantes ali. Porque eu não sou participante do samba, mas eu, estando lá no samba e sendo recebido por eles, eles podem se motivar para me dar a resposta que eu preciso. Como se eu desse um mote de um samba e eles tivessem que fazer a rima, né, para aquele meu samba, né? Então, acho que é uma característica desse campo que a gente está tentando falar, né? A gente está tentando dizer que a gente é menos desprendido de um rigor, de algumas formas de pesquisar, de alguns elementos dela, a gente é rigoroso em outro, na sistematização, né? Por exemplo, o registro. A Kátia registra. É importante para ela, porque depois ela consegue recuperar dados. Dados são importantes em todas as pesquisas. E o tratamento. O que eu faço com esses dados? Isso aí significa o quê? Essa estatística aqui, tá, eu vou ganhar a eleição ou não vou ganhar? Eu vou ganhar dinheiro ou não vou ganhar dinheiro? O que significa esse tantos por cento, né? Então, qualquer dado que a gente tenha, ainda que seja um dado de relacionamento, né? Como é que se comporta? É comportamental. Né? A gente fez uma coisa, o que deu aquilo? Deu ruim? Deu bom? Né? Bom, tá ficando claro para mim que o processo de pesquisação, ele pressupõe necessariamente, então, na nossa área, a criação artística, né, professor? Sim, sim, porque para nós, se a problematização do próprio movimento criativo, né? Sim, a ação ela deve estar ali, né? Senão né? é meio difícil a gente fazer. Eu fiz um trabalho, a Kátia acompanhou aí, estava altamente envolvida, né? A gente fez, chamava Ateliê Translacional de Salutogênese. E isso foi uma ação com a Medicina Veterinária de Botucatu. Um curso, uma coisa de arte com veterinária. Então, como é que você junta isso? Começou com uma ação de extensão, uma ação cultural de extensão. E depois virou uma disciplina de graduação. Essa foi mais louca ainda. Porque aí a reitoria inventou que tinham que fazer dois cursos diferentes, qualquer coisa, só não podia ser do mesmo curso. 2 cursos diferentes, qualquer coisa. Então, pode arte veterinária? Pode. E aí a gente fez. E qual foi o elemento comum? Né? Então, qual foi o problema? O problema era como é que eu junto a arte com veterinária? Então, era o salutogênese que juntava, porque o pessoal era especializado lá em patogênese. Mas eles tinham uma pegada Waldorf, por vários motivos ali. Então, eles conseguiam entender como o contrário, pensar saúde, não pensar doença. Opa! Então, vamos entender o pessoal de veterinária que pensa saúde e não pensa doença. Ok? E aí a gente pegou a nossa parte, né, o que é saudável, o que é a arte, e estabelecemos presépio, porque era Natal, era aquela época, né, e presépio quer dizer curral, em latim. Né? Aí tem toda uma história cristã, aí os alunos, mas isso aí a gente não quer, porque é católico, não sei o quê. Eles, não, peraí, vamos abstrair isso aí, é uma cena que acontece ali naquela geografia. Vamos reencenar, né? E sim, que é uma ideia do
do São Francisco, né, para encenar e fazer o presépio, tudo aquilo, porque o pessoal era analfabeto. Como é que entendeu aquela passagem, uma passagem ali, né, de histórica, bíblica, fantasiosa, mitológica, seja lá o que for. Natividade. Era uma situação. Então, aí eles começaram a derivar, nossa, puseram povos originários, fizeram umas releituras, sabe? O que foi legal, porque cada um teve a liberdade de ultrapassar isso, esse pré-conceito. Não era uma coisa, ela só gerava, olha, estamos num estábulo. O que acontece num estábulo? E qual a sua visão em veterinário e qual a visão da arte? Né? Então, o problema era como juntar essas duas. Como é que eu acho algo em comum? Né? Semiótica, por exemplo, né? É uma palavra comum. A gente tem um entendimento de semiótica em arte, em comunicação, em filosofia, e tem um que para ele significa, a semiologia para ele significa sintoma, né? É sinal que está doente, né? Então... a visão mais objetiva possível dele, né? Patologia, para nós o patos, né? Patologos sim. e etos, né? Então, o pato, distúrbio, o que movimenta, o que gira. E estesia, porque eles trabalham com a anestesia, eles não querem que sinta dor. E nós queremos sentir as coisas. Né? Então, havia 3 palavras que a gente podia trocar, né? Os lugares. E aí, sim, nessa comunidade que a gente estava indo, então, para nós era extensão, porque a gente estava indo fora do Instituto de Artes, digamos, né? Estou indo a uma comunidade de veterinários. E para ele, e trocando os saberes, né? O que eles sabem? Aí, as cores que eles usam. Então, eles começaram, eles a desenhar, eles a pintar. E a gente acompanhando. Não eu que vou fazer o desenho para a cartilha, não é o meu monitor que vai fazer o desenho para a cartilha, mas nós vamos dialogar e selecionar os desenhos deles e dialogar e aqui passar quando precisa de um outro traço, sim. O meu pessoal está melhor para aquilo. Mas a gente fazia essa troca de saberes, né? E a perspectiva que está da curricularização da extensão é essa. Não é para a universidade ir lá ensinar como é que faz. Isso aí foi aquela extensão rural dos anos 70. Aquilo com todo o envolvimento partidário, político, teve aquela confusão lá. Mas agora é essa visão de você chegar na comunidade, falar como você faz, como é que eu faço, como é que está aqui, e a gente estudando, o que permite também uma melhor inserção do egresso da nossa escola na sociedade. Ele já está ali, já está conversando, já está sendo útil, já está sendo translacional, está saindo da prateleira ali, nem está saindo da prateleira, já está pegando e nem bota na prateleira, a gente já faz a coisa, né? Então, essa é a dinâmica que a gente é entusiasta, né, aqui desse processo que, embora ele seja um pouquinho desesperador, né, assim, ai meu, onde vai parar isso, né? Essa é quanto quer fazer, parece que não para, professor. Não para, não, e dá uma agonia, né? O não para, seria muito legal ter uma resposta, olha, a minha curva deu certinho, ponto, não tem ponto fora da curva, ó, que bonito, vai lá na engenharia, põe. Mas para nós, nossa, a gente, ai, o que é isso? É um registro tepersocrático para mim, né? Heraclitiano mesmo. Sim. Esse projeto que o Pelopi está citando, o ano passado, a gente fechou ele, nós fomos para lá, para Botucatu, eu e Pel, trabalhamos com oficinas e acabamos com uma performance. Sim. Né? Então, aonde esses passos vão levando, né, da nossa pesquisação. Eu acho que a gente pode seguir, Ivo, para falar das características da pesquisação. O que você estava falando, Fernando, que foi citado aqui, né, tem muito a ver com a pesquisa participante, né, que você observa, está lá ativo como pesquisador, você está participando do processo, mas não necessariamente você está ativo, mas como um observador que dialoga com a comunidade. Nesse caso da pesquisação que a gente está se referindo, acontece isso,
e mais todo um retorno a partir da escuta e da problematização que vai se modificando. Esse é que é o barato da pesquisação. Ela tem muito movimento. Eu acho que por isso que nas artes ela foi, vamos dizer assim, capturada, né? E na dança, então, tem tudo a ver, né? É movimento constante. Ela é mais interessante. Ela é mais interessante. Por quê? Porque ela fornece mais dados. A gente consegue pegar o dado no ar e trabalhar. E trabalhar. Né? Então, ela é desesperadora para quem quer tudo nos potinhos certinho. Ah, sim, Mas não tem para quem gosta, não tem caixinha. Quem gosta de mancha em aquarela, né? Quem gosta do traço orgânico, dessas coisas, do randômico, né? Então, ela é muito interessante, é muito útil. Eu acho uma ferramenta ressonante, né? Bom, como fase aqui, O Fernando levantou a mão. Ah, você quer falar, Fernando? Só uma colocação rápida, não sei se eu estou exagerando, mas aquela maneira que a gente tem de sintetizar, né? Parece que é indissociável da pesquisação a própria ideia de presente, né, professora e Kátia? Sim, não existe pesquisação sem presença. Quer dizer, não, digo, o presente e a presença. Sim. Entre futuro, passado e o presente. Exatamente. Sim, ela não o resgate de um olhar anterior, acontece na ação, no fazer. Sim. No contexto. É a própria história em movimento. É a história em movimento. Ai, nossa, que bonito isso. É isso. Ela tem. Por mais que ela resgate coisas, né? Porque a cultura é um acumulado de coisas. Sim, né? Você tem todo um legado. Fazia assim, antes do tênis, a gente não usava tênis no Reis, lá, dança de Reis. Né? Usavam uma percata de cor, de não sei o quê. Ok, mas hoje... e também é uma discussão de uns puristas, né? Mas não pode usar plástico. Não pode usar isso, porque em 1700 não tinha isso. Aí o cara falou, não, mas hoje é isso, é a roupa que eu uso. Eu vou agora ficar fazendo uma roupa daquele jeito, e a gente vai abstraindo. Né? E pesquisação não tem erro histórico, pelo que eu estou entendendo. Isso, não da forma como, da forma como não, porque a gente admite, principalmente em cinema, né? A gente admite que a história são posições de câmera. É muito mais do que isso, é edição, Não, é posição de câmera. O cara, você viu desse lado, então você está entendendo a história assim. E um outro cara que estava com a câmera em outro lugar pode contar uma outra história, do mesmo fato, porque ele viu de outro jeito. Outro ângulo, né? Que seria, grosso modo, os cubistas, né? Eles cortando a foto cubista que pega em 360 graus ali as coisas, ou a cronofotografia e tal. Né? Então, a gente... e dá uma margem ao futuro. Né? O que a gente vai ter de futuro? Por exemplo, escola de samba. Não existia no começo do carnaval torcida. Torcida de futebol tem escola de samba, e agora é campeão. A Mancha Verde é campeã toda hora, aí, a Gaviões. O que está acontecendo, né? Mas os sambistas puros vão falar, poxa vida, mas não é samba, não é futebol isso aqui, não adianta torcer, porque vai gritar aqui, quem gritar mais, a escola é melhor. Não, é samba, é na melodia, na harmonia e tal. Mas é um fenômeno, porque houve um certo esvaziamento no momento, então, para preencher, chama as torcidas, elas preenchem a arquibancada, né? Tem todo um movimento mercadológico, vivencial, é vida das pessoas, né? Samba é vida. Em certas comunidades aí, o cara vive daquilo o ano inteiro para aquilo lá. Então, você tem um futuro também quando você faz algumas previsões com essa ação, e que é o que ele está dizendo aqui, de transformar a realidade. Então, sim, ela está bem localizada na região do presente, do contexto. Eu, por exemplo, fechei na pandemia, né? Eu só falo de pandemia que eu me atrapalhei com essa pandemia aí. Eu fui surpreendido com a pandemia. Eu falei, nossa, cara, o que é isso, né? E estou até agora catando cavaco atrás de entender esse negócio aí. Né? Então, está localizada, sim, num presente, mas ela permite uma recuperação do legado, claro, ele existe,
e um prognóstico, uma projeção, uma prospecção de futuro, né? Tem que servir para o futuro. Vamos voltar aqui para as principais características, porque isso se soma ao que o Pel está falando, né? Da questão do presente, da transformação e da projeção para o futuro, né? Sim. Ela não tem fases rigidamente estabelecidas. Então, não existe uma sequência lógica de procedimentos. Primeiro eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu faço isso. Então, dependendo do pesquisador, isso pode ser enlouquecedor, né? Geral, que é o que a gente está falando, né? É uma espiral. Que pode ir para cima e pode ir para baixo, e pode estar no meio ali, espiralando. O importante isso não quer dizer que não existem procedimentos, existem, eles são registrados, é super importante o registro, só que ele não é rígido. Eu digo, a sequência, não existe uma fixação. Necessariamente, ela vai promover transformações, seja na melhoria da realidade social, educacional, ou no campo em que ela se insere, mas existe um envolvimento e uma transformação de todos os participantes. Ela parte da prática, ela está sempre ligada a problemas práticos. A problemática é prática. E envolve necessariamente a colaboração das pessoas. Sim. Uma reflexão o tempo todo. Tanto que eu uso muito Donald Schoen quando eu vou para uma pesquisação que está na linha educacional, justamente por conta da reflexão, ação e volta à reflexão. Ele é um autor que auxilia na reflexão sobre os dados coletados por essa característica do prático reflexivo, ele ajuda muito. Envolve uma reflexão sistemática durante a sessão, que é isso que eu estou falando, e integra o conhecimento à ação. Essas são as principais características. E mais, ela se inicia por uma fase que ela é exploratória, e ela finaliza com a divulgação dos resultados. Além dessas fases, o pesquisador, ele tem que se preocupar o tempo todo com o diálogo entre os participantes. Então, é o diálogo desde a fase exploratória, claro, você tem uma temática, ou seja, é o que o Ivo colocou na hora que ele estava abordando o triângulo. Você tem lá o campo do conhecimento, aquilo que vai te motivar a desenvolver o seu processo de pesquisa. Você conhece sobre algo, senão nem tem como pesquisar, né? Mas ele vai, durante a fase exploratória, ele vai dialogar demais com todos os participantes. Para que ele vai dialogar? Para esse tema ele ser mais moldado, para ele, essa problemática, ela ir se delineando, e para que ele saiba também, coletar dados, ele vai coletar, registro de tudo, mas é o como ele vai olhar para esses dados. Porque você colhe uma infinidade de dados, mas qual vai ser o seu olhar? Como é que você vai fazer não é um enfrentamento, e sim um entrelaçamento entre o saber formal dos especialistas com o saber informal dos participantes. Porque você está lá com a comunidade. Dependendo da situação, até o tema você pode estar adaptando e alterando. E como você vai elaborar um plano de ação para poder divulgar os resultados? Porque é importante, por isso está aí em cima, né, o quadradinho de cima, que se inicia explorando esse campo. E só acontece o final daquele processo de pesquisação quando você divulga aquilo que a finalização dos seus resultados. Você olhou para ele, você analisou esses resultados e você parte para essa divulgação.
segue um pouquinho, Ivo, que eu acho que agora vem aquele momento de como é que o PEL foi muito cirúrgico, né? É processo. Pesquisação é processo. Pesquisação não é resultado. Ela se caracteriza pelo processo inteiro. O resultado, ele acontece de muitas maneiras, né? E o resultado pode ser o próprio processo. Uhum. E isso que é bárbaro, né? Então, quais são essas... Não acontece exatamente nessa ordem, mas isso é o que tem que ter na pesquisa, na pesquisação. Uma fase que ela é exploratória, uma definição de objetivos, de temáticas e a problematização. Pode haver ou não hipótese, que a gente já conversou. É necessário a roda de conversa com todos os participantes o tempo todo, para definir essa coleta de dados e o que lupa eu vou botar nesses dados, para que eu possa apresentar ao final e divulgar os resultados. Eu vou citar um exemplo prático disso, que talvez fique mais fácil de entender esse processo. Eu desenvolvi, junto ao grupo de pesquisa, um outro projeto que se chamou, eu digo outro porque não é o Quinta em Dança, vou citar um outro exemplo, porque todas as pesquisas do meu grupo de pesquisa, do que eu lidero, o projeto Guarda-Chuva, ele é sempre pesquisação. É um pressuposto do grupo de pesquisa. O projeto temático maior. As pesquisas que vão entrelaçando dos pesquisadores individuais, elas podem ou não ser pesquisação. É muito interessante quando acontece de ser pesquisação, porque tem vamos dizer assim, um diálogo mais estreito com o projeto temático, mas pode não ser. Mas eu vou contar sobre esse projeto Guarda-Chuva, que se chamou o movimento e... Como é que era? O movimento e a cultura na escola. Depois, eu vou deixar o link do YouTube, que também está no YouTube da Performarte, para vocês verem toda a documentação, né, os registros que estão lá. Tem uma playlist com todas as fases do projeto completo. Esse projeto, ele durou, acho que em torno de 3 ou 4 anos, porque era um projeto temático. A fase exploratória, ele começou... Como que eu explorei? Eu fui explorar primeiro o campo. Qual era o local onde isso ia acontecer? Esse local, ele foi definido a partir de um edital de extensão, que era um edital da nossa PROEX, que é a Pró-Reitoria de Extensão, que queria que fosse desenvolvido projetos que tivesse uma demanda social em lugares de grande vulnerabilidade social. E foi assim que nós chegamos à Parada de Taipas, que fica na zona oeste, aqui da cidade de São Paulo, que é um local de grande vulnerabilidade social. Quando nós chegamos lá, a primeira coisa que nós fizemos, junto à Secretaria de Educação, que tem um mapeamento regional de São Paulo muito grande, nós fomos lá, eu digo nós porque nós fomos em vários pesquisadores do grupo de pesquisa, e a gente definiu uma localidade ali. Primeiro, inicialmente, nesse projeto, nós queríamos trabalhar com associações de bairro, só que não foi possível. Na época, aconteceu que essas associações não estavam bem organizadas, então, qual era o plano B? Vamos para escolas que estejam nessa região. E aí, nós fomos olhar que escolas eram essas, que poderiam acolher um projeto dessa natureza. Então, a nossa fase exploratória foi ir à secretaria, olhar esse mapeamento, entrar em contato com esse edital, descobrir que esse edital falava de vulnerabilidade social, e o que a gente iria fazer nesse campo, como um projeto de extensão, e o que aquele campo podia nos dizer. Bom, primeiro visitamos várias escolas, e uma delas resolveu acolher o projeto.
do que se tratava o projeto. Então, qual era o objetivo do projeto? Né? Era apresentar a linguagem da dança para os estudantes, para os professores e para a comunidade. Tinha 3 desdobramentos. A gente queria tratar dessa linguagem lá naquele contexto social, por meio desse projeto de extensão que tinha essa chamada. Então, a fase exploratória envolveu tudo isso. Ir a campo, olhar qual era o lugar, mapear o local, decidir o local, falar com a direção da escola. Daí, nós passamos a conversar com a comunidade, para saber, dentro do nosso objetivo, que era apresentar essa linguagem da dança, o que também dessa linguagem, de que dança que a gente iria apresentar. E nós descobrimos ali, nessa fase exploratória, que aquela comunidade era uma comunidade de pernambucanos. Então, apresentar essa linguagem, trazendo balé, trazendo toda... Claro que tem uma dimensão histórica enorme, e a gente iria abordar isso também, mas não seria o nosso carro-chefe, porque não ia funcionar. Então, nós fomos em busca das danças que seriam de origem desta comunidade pernambucana. Quando conversamos com a comunidade, quem era a comunidade? Pais, avós, o entorno daquela escola, pais e avós e responsáveis dos estudantes da escola. E foi aí que a gente viu que era comunidade pernambucana, e nós começamos a apresentar a dança a partir do quê? Do cavalo marinho, do boi, do maracatu e da dança de coco. Porque aquilo reverberava com a comunidade. Então, essas foram as temáticas que integraram o projeto. Bom, e qual que era a problemática ali, né? Então, chegamos, definimos a fase exploratória, definimos o campo, definimos o objetivo, queríamos levar a dança, definimos as temáticas, que danças seriam essas, e qual seria a problemática? Ao conversarmos com esse diretor, era um diretor da escola, ele trouxe a principal problemática daquele local, não necessariamente da escola. Já tínhamos mapeado isso antes, porque o edital já tratava de lugar de vulnerabilidade social. Mas esse diretor e mais representantes das associações ali do entorno nos disseram que o maior problema daquele lugar era a violência. Ali, a questão da violência era gravíssima. Tanto que nós nos deparamos com situações de como tinham facções, PCC e outras facções. Eu lembro de um dos dias que nós chegamos, que nós tivemos que suspender a nossa ação, porque tinha um corpo na frente da escola. Então, ali o índice de violência era muito grande. Então, nós tivemos que conversar com toda essa população local para identificar que a violência estava presente, para que, a partir daí, junto com esse objetivo que nós tínhamos, nós definirmos ações, e aí fomos para ação, que dialogasse com essa relação, tivesse uma relação com como trabalhar a violência naquele contexto. Então, nós trabalhamos por meio dessas danças, por meio de vários jogos teatrais, foram várias dinâmicas, e que não dá aqui para eu citar, porque foram muitas ações. Como esse projeto ele durou todos esses anos que eu estou me referindo, na verdade, foram 4 anos, entre a fase exploratória e a apresentação dos resultados, né? As rodas de conversa, elas aconteciam o tempo todo. E as pesquisas dos pesquisadores, onde é que elas entraram aí? Eu tive um pesquisador que trabalhou só com pais irresponsáveis. Tive outro pesquisador que trabalhou só com as ações do projeto, num determinado ano, porque foram vários anos de projeto, né? Então, um pesquisador que trabalhou especificamente com o oferecimento dessas oficinas para as crianças, então os sujeitos eram as crianças. Um outro pesquisador trabalhou só com a formação dos docentes da escola.
um outro pesquisador com todas as festas que nós fizemos e ocasiões que fizemos com a comunidade. Então, foi se disseminando em várias coisas, enquanto projeto guarda-chuva. Mas, enquanto projeto individual, cada um dos pesquisadores foi trabalhando com um segmento, vamos dizer. Todos eles sempre voltados à pesquisação. O que acontecia? Nós íamos todas as segundas-feiras para lá. E nas quintas-feiras, uma vez por mês, nós tínhamos o que nós chamávamos de roda de conversa. E com esses diferentes segmentos. E, por vezes, nós íamos nas reuniões eles, na época, tinha distribuição de leite, vale leite, cesta de... como é que era? Cesta de alimentos, que acontecia na escola. Então, esses momentos eram momentos de rodas de conversa excelentes para a gente, onde nós conseguíamos captar muitas informações, até para rever como a ação aconteceria. Porque o objetivo e o projeto em si, o objetivo do projeto de apresentar essa linguagem, tá, esse não se modificou. Era a ação da apresentação, de como a gente ia apresentar, as diferentes dinâmicas. No final, a gente colheu muitas imagens. O que nós fizemos? Uma parte está ali divulgada no YouTube, que são os vários vídeos de várias fases do projeto, desde as oficinas até o contato com os pais, até a própria transformação das crianças, dos professores, da comunidade, dos pais. A relação de transformação era muito evidente, né? E era isso que nós queríamos enquanto pesquisação, que houvesse a transformação dessa realidade social. E do pensar sobre o objetivo, claro, sobre a apresentação dessa linguagem, porque nós tínhamos lá, e eu vou fechar com isso, porque senão eu fico contando, porque eu sou uma apaixonada pelos projetos que eu desenvolvo, uma das coisas muito legais é que a gente tinha, junto do coletivo lá dos estudantes, nós tínhamos essa comunidade que era pernambucana, identificada na fase exploratória, mas nós também identificamos que nós tínhamos uma comunidade evangélica muito forte e presente. Então, quando a gente trouxe a possibilidade de um grupo de ação, porque uma das ações era dançar com as crianças, né? Claro. Muitas crianças não queriam dançar, porque os pais diziam, né? Olha, isso é coisa do demônio, é coisa do diabo, não pode, e tal. Então, houve todo um trabalho com os pais irresponsáveis, desde reuniões até cirandas que nós fizemos com eles, para mostrar que essa dança, ela poderia sim ser uma linguagem e que poderia ser incorporada àquele processo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que tudo isso que é o processo de pesquisação. Todos os pesquisadores estavam lá participando. Tudo foi o tempo todo rediscutido, mas o tempo todo. Isso deixa os pesquisadores desesperados, essa que é a verdade. Porque a cada roda de conversa aparecia mais uma problemática para lidar. E esse projeto ele tinha que ser reorganizado. Então, é importante, enquanto pesquisador que trabalha com pesquisação, saber muito claro onde você quer chegar. Agora, o que é bacana é o processo. Que você vai caminhando por linhas que nunca são lineares. Nunca. É uma coisa muito legal. É muito legal. E a divulgação desses resultados, nós fizemos o seguinte, na época, nós trabalhamos com DVD-ROM, então, nós escrevemos, então, teve um momento da escrita, que era a escrita científica, que ia para as pesquisas dos pesquisadores, TCC, iniciação científica, mestrado, doutorado, todos os pesquisadores
se inseriram nisso, então tinha essa produção científica conforme os padrões acadêmicos. Nós desenvolvemos um DVD-ROM que tinham textos, mas era um DVD-ROM, como que a gente fala, interativo. Então, conforme a pessoa ia lendo um texto que tinha uma outra linguagem, ela passava o cursor e apareciam as fotografias, apareciam todos os vídeos feitos que foram editados, e isso está no YouTube, isso tudo vocês têm acesso no YouTube. E tínhamos depois um e-book, que era um texto, então, cada comunicação foi feita de 3 formatos diferentes, no formato ultra mega acadêmico, no formato didático, né, que é o do e-book, que é um texto mais didático, e no formato visual. E nós entregamos esses DVD-ROMs para todos os participantes. Nós fizemos mais de 3.000 cópias, que foram devolvidas para a comunidade. E todo o processo de pesquisação é muito importante essa devolutiva, faz parte do processo da pesquisação. E não é só ir lá no campo da sua pesquisa e falar, olha, eu fiz uma pesquisa, está aqui a minha dissertação. É você oferecer toda a possibilidade de acesso e divulgação àquilo que foi feito. Isso é que caracteriza a apresentação de resultados. Do ponto de vista acadêmico também, claro que cada uma dessas coisas que eu estou falando foi para congresso, foram para artigos, houve tudo isso. Então, se você puder passar para o próximo vídeo, tem uma playlist ali no YouTube da Performarte. Depois, esse PowerPoint eu posso disponibilizar para vocês, a gente manda, tá? Para todos os inscritos nos e-mails de vocês. Mas, de qualquer maneira, se vocês entrarem, vocês vão ter acesso a isso, tá? E a última, para a gente abrir para o coletivo, são as referências bibliográficas. Vocês vão ver que tem a Barbier, René Barbier, que é de uma linha francesa, o Esteban, que é uma linha espanhola. Vocês vão ver pesquisadores, o Tripp. Então, vocês vão ver que a pesquisação, conforme a linha, ela vai trazer uma família de autores, né? E o que eu trouxe hoje para vocês veio mais ao encontro desse pesquisador, que é o Thiolan, que, como eu disse, porque teve gente que chegou depois, embora ele seja francês, ele é o francês mais brasileiro que eu conheço, e que fez muitas adaptações para o nosso contexto brasileiro. E agora a gente pode voltar para o mosaico, para a gente conversar um pouquinho. Perguntas, falas. E aí, Zé, diga aí. Olá, tudo bom? Tudo bem? Então, eu gostei bastante, assim, eu não sabia bem o que esperar desse encontro, né? Eu vim mais porque, ultimamente, eu estou me interessando muito por conhecer metodologias, enfim. Como professor, né, eu estou sendo muito demandado para avaliar projetos. Eu acho que é um respeito, né, aos projetos das pessoas, você ter pelo menos uma noção, né, das metodologias que eles utilizam. E alguns que já passaram por mim era sobre a questão da pesquisação. Então, eu já tinha uma noção por projetos que eu já tinha lido, né. Mas, assim, a minha grata surpresa por os temas, assim, bem atuais, como essa questão da curricularização da extensão, que vocês trouxeram aí, a gente também está vivendo, o Brasil todo, né? A professora Santana, que é a pró-reitora de extensão, algumas falas delas que eu escutei, ela sempre diz que a pesquisação seria a metodologia por excelência da extensão. Eu nunca escutei ela apresentando a concepção que ela tem, né, de pesquisação, mas, assim, escutando vocês, eu comecei a entender um pouco
por quê, né? Tem essa questão da devolutiva para a comunidade, não é, não é aquele tipo de pesquisa que você vai e depois aparece, né? Tem um envolvimento, tem essa questão dialógica, né? Você parte da... Você encostou no seu microfone, isso, pronto, voltou. Então, deu para entender bastante essa questão. E essa questão da devolutiva da comunidade, né? Eu tenho um tutor, tive, na verdade, ano passado, no meu projeto de inovação pedagógica, e ele trabalha com comunidades quilombolas. Uma comunidade quilombola, né? Específica, um estudo de caso que ele está fazendo. E ele disse que uma das dificuldades que ele teve foi de ser recebido lá, porque a questão das comunidades quilombolas aqui, em Tocantins, é um lugar de pesquisa muito forte, né? Todo mundo quer pesquisar, porque os indígenas, enfim. E eles não aguentam mais, né? O pessoal, hein? E uma das questões que eles dizem é que o pessoal vai lá e depois desaparece, assim. Nem aquela satisfação de, assim, por exemplo, você falando dos DVDs, eu estava lembrando, né? De ir lá, nem que reunir a comunidade, mostrar o vídeo que foi feito, geralmente fazem documentários, né? Fazer uma primeira apresentação sempre para a comunidade, entregar, né? A questão dos DVDs é um produto, ali você entregar, eles se sentiriam contemplados, enfim. E o pessoal geralmente passa, fazem documentários, eu acho que eles nem sabem que estão nos documentários, devem saber, não sei. E eu acho que às vezes é por conta desse tipo de abordagem, né, que não tem envolvimento, enfim. Mas é isso, para mim foi muito bom, assim, eu comecei a entender melhor. Eu não sei se, quando eu escutar a pró-reitora daqui, se vai coincidir com o que eu aprendi aqui, né, mas eu entendi por que seria, assim, né, porque que a pesquisação poderia ser uma metodologia por excelência da extensão. Então, para mim foi muito valioso aqui participar desse encontro. Qual é a instituição? O FT. A Kátia foi minha professora aqui. Sim, é federal, né? Sim. Então, grande chance... Ele integrou, Pel, aquele projeto do Dinter que nós fizemos. Sim. Então, grande chance de, sendo uma pública federal, que ela esteja bem alinhada, né, com o que a gente está falando, né? Digamos que a fonte seja a mesma, né? Grande chance. E pelo exemplo que você colocou. Agora, eu só vou fazer uma consideração aqui, né, para deixar o pessoal bem apavorado. O que acontece quando alguém não é aceito numa comunidade, por exemplo, quilombola? Nossa, para o pesquisador é a morte. Porque o que um pesquisador precisa ter? Acesso aos dados. Então, isso é um negócio gravíssimo, que desmancha toda, não é só a pesquisação, não. Qualquer pesquisa é desmanchada se você não tem acesso aos dados. Então, se a comunidade fala, não, você não pode ficar aqui, ou, não, você não pode publicar isso, como o caso que eu falei da dança, né, eu fotografo a dança, mas não posso publicar, então, mas o que eu faço com esse dado, né? Então, como é que eu trato o dado? Então, e hoje tem uma relação diferente dos anos, vamos chamar assim, os anos 80, né, em termos de pesquisa. Você podia pesquisar tudo e descer o pau no que você quisesse. Hoje, existe permissão, né, você tem que pedir, mesmo uma empresa, né, por exemplo, o hospital. Vamos ver a comunicação visual no hospital. Será que o hospital vai deixar você fotografar que aquilo está errado, que aquilo está certo? É segurança. Segurança dele, ele não quer que você saiba, ele muda, ou tem coisa errada, tem coisa fora, né? Então, hoje a pesquisa ela também tem esse cuidado ético, vamos chamar, né? Todos aqueles formulários que a gente tem que se inscrever, tem que respeitar essas coisas. Então, quando acontece de não ter o acesso a uma comunidade, isso inviabiliza, por conta de inviabilizar uma coisa fundamental de qualquer pesquisa, acesso a dados, né? E vai comprometer, como disse a Kátia, o importante é terminar na divulgação dos resultados. Como é que você vai divulgar uma coisa que está sob sigilo, né? É uma patente, eu não posso. Poxa, fica esquisito, né?
Então, a gente falou aqui, assim, só queria ressaltar que é um tremendo problema, é para ficar nervoso e é melhor mudar, porque se não tiver acesso aos dados, e às vezes a comunidade deixa você lá, mas ela não te dá o dado, e aí? Ela te recebe, mas aquilo que você quer você não consegue tirar deles, porque não vai tirar. Então, nossa, é complicado, cara. É por isso, Pel, que o cuidado com a fase exploratória, É, ele é tão necessário, é. né? De você já estar inserido, por isso é pesquisação e dentro da visão do Tiolan, o pressuposto é que você já é participante. A comunidade ou o lugar onde você vai já entende que você é parte integrante daquele lugar. Porque senão é um pepino, você tem razão. É um pepino. Para pesquisação, quando você vai para contexto escolar, Uhum. nesse projeto que eu estou dizendo de 4 anos, o primeiro ano foi só para convencer a escola que, ok, porque eu filmava o processo de formação dos docentes, de professores, que eles têm os HTPCs, as reuniões com os pais, os responsáveis, as ações que aconteciam dentro da escola, é um contexto inteiro. Para isso ser aceito, foi 1 ano. 1 ano de conversa, apresenta, modifica isso aqui, daí modificava, reapresenta, para eu ter certeza que eu poderia colher esses dados. Porque senão é isso, né? Você desenvolve todo o projeto e esses dados, eles ficam arquivados, você não pode usar. Foi importante o que você falou. Eu com Letícia, nós estamos agora desenvolvendo uma pesquisação, que nós conseguimos entender que é pesquisação, mas que nós acoplamos um nominho aí, pesquisação narrativa. Porque a ideia é narrar como narradora todo o processo. Letícia, você não quer contar um pouquinho de que pé que a gente está? Está tão gostoso, eu estou tão encantada com essa pesquisa. Oi, gente, boa noite. Então, a gente... Bom, eu fiz uma série de encontros, né, com educadoras e a partir da experienciar com elas, estou falando com elas porque eu sou participante da pesquisa, né, nesse sentido, da pesquisação, experienciar com elas uma proposta de ensino a partir de algumas danças que eu chamo de danças populares tradicionais brasileiras, que é minha praia, né, as danças dos orixás e algumas danças afro-brasileiras. E a ideia um pouco é trazer essa pesquisação, mas sendo narrada por uma das participantes que sou eu mesma, né? Então fazer essa mistura, né, da Letícia, participante, pesquisadora, mas narrando como uma narradora mesmo, porque faz parte da minha proposta de ensino os itãs, que são histórias tradicionais, né, narradas. Então, a ideia é trazer essa metodologia também nesse formato de uma narrativa poética, né, Kátia? Então, estamos tentando, é uma tentativa, assim, mas estou muito empolgada também com essa possibilidade de poder... E agora, Kátia, eu devia ter visto esse café antes de fazer os encontros, né? Porque esclareceu um monte de coisa, assim, né? Achei muito interessante. Acho que, né, esse envolvimento que você tem, que a gente, né, tem como pesquisador com a comunidade é muito importante. Estava lembrando, na minha graduação, eu fiz um trabalho de campo que eu fui para um canavial, cortar cana, era um outro tipo de pesquisa, né? Mas no final eu fiz questão de ir no canavial,
apresentar o resultado dessa pesquisa. Então, essa pesquisa toda culminou num processo artístico, num espetáculo, e eu voltei para dentro do canavial, na usina, para apresentar esse espetáculo para os cortadores de cana e cortadoras, e a partir disso abri uma roda de diálogo sobre como tinha sido aquela experiência. Assim, fiquei pensando que isso foi há 22 anos atrás, né? Eu não conhecia a pesquisação, mas talvez eu já estivesse tateando aí com algo que está me chamando hoje, né? Então fiquei pensando um pouco nesses ciclos, né, Kátia? Que a gente, na verdade, a gente já está onde a gente gosta, né? Um pouco o que o Pel falou, acho que a gente que mexe com a arte, com a dança, com o movimento, a pesquisação é uma metodologia que parece que cabe, assim, que ela dá um abraço na gente, né? Estou me sentindo abraçada, né, nesse sentido. Então, muito legal. Alguém? Ah, o Pel escreveu? Sim, Diga aí, o que o Pel escreveu? O Pel escreveu uma coisa aqui para ver se tem sentido para você, Letícia. Ó, educação e comunicação, narrativa e discurso. Durante a live da Sabesp, o professor Paulo Nassar explicou que toda narrativa tem intenção de comunicar algo e que, nesse sentido, o comunicador deve voltar para além do produto. O nosso território é o da palavra, da história que contamos. Uma história deve ter elementos para engajar. Então, essa é uma citação que já vai fazendo um certo sentido, né? Como a gente se sente à vontade, né, para usar isso como ferramenta, né? Então, esse Paulo Nassar é um professor da ECA, lá do CRP, Departamento de Relações Públicas, Turismo, Propaganda e Publicidade. E ele fala sobre memória institucional, memória corporativa, né, que está muito em moda, né, essas coisas, o Museu do Imigrante, da Pessoa, né, essas coisas aí, ele fala no institucional. Então, eles têm essa ideia, ou um registro, onde eles pegam isso, né, como o Museu da Palavra lá também, eles pegam por essas narrativas contadas, essas histórias, né. Então, talvez tenha, assim, nessa ideia, né, o cara vai falar, não, é meu território, isso aqui para mim é dado, é informação, e eu tiro daqui, né? Então, eu pus aí só para dar aquela cutucadinha, né? Tá? Só para você dar uma olhada se é isso. Fora você uma pessoa legal, super gente fina, ele é super legal, mas às vezes isso te ajuda, né? Porque é comunicação, lá eles têm um curso também de educomunicação, não é nesse departamento, mas na ECA, né? Então tem uma ideia de artes com comunicação, todas aquelas coisas, e eles se dão bem com isso, se dão bem no curso de relações públicas, com isso, por daí o institucional corporativo, né? Sim. Muito ligado a isso. A publicidade já é meio, né, mercadológico, é uma coisa assim, e o de turismo, né? Então, ali bem no núcleo dele, tem uma coisa interessante dessa coisa das histórias e das vivências em ação, em campo. Narradas. Sim, sim, as vivências, e isso na escola tem sido muito usado, né, a narrativa de professores. Então, a pesquisação educacional, ela seria isso, o professor está ali na realidade escolar, o pesquisador, está junto com os professores, está ali fazendo essa problematização e essa ação e essa reflexão, né, mas está colhendo narrativas. Sim. Né? São testemunhos. Então, há instrumentos, assim, ou dicas, ou, né, coisas de coleta disso, de saber construir um tecido com ele, um texto, né? Fios e nós, né? Um tecido com essas narrativas que são plurívocas, que remontam à tradição oral. Então, quem conta um conto aumenta um ponto, exato, né? Exato. Mas faz parte disso, né? Elas têm hoje um respeito, têm uma colocação, também tem um lugar de fala. E para os assuntos candentes, como a gente estava falando, né? A discussão de gênero, dos povos originários, decolonialismo, todos esses assuntos aí que encantam os jovens estudantes e pesquisadores, né?
eles trazem essa possibilidade de novas ferramentas para essa abordagem. Não invalida as antigas, tradicionais, consolidadas, mas elas trazem uma sensação de resultado maior, de ter chegado a alguma coisa. As outras não, elas emperram um pouquinho, né? Ai, que legal. Obrigada, professor. Vou Dá olhar uma com olhada carinho. Ótimo. Deu uma baixada de energia, né? O horário. Não, o café, né? Eu estava golando o café aqui, O vendo, café. na Ai, fumacinha. gente, No não, próximo eu vou fazer um café, Kátia. né? Oba! Tem que ser, Na, né? na verdade, eu quero experimentar o café do Ivo, viu, Ivo? Professor Ivo, porque a Então, professora pronto. Kátia falou que você que é bom de fazer café. Não, o meu café não é bom, ele é bom. Você já fica convidada para o próximo café, você vir assistir daqui de casa, né? Daí você toma o café do Ivo. Aliás, todos que quiserem ver, viu, Zé? Se você quiser dar um pulinho aqui em São Paulo, você vem tomar café aqui em casa. Quem sabe no próximo café, né? Quem sabe? Então, o próximo café, a gente vai trabalhar ainda a pesquisação, mas trazendo a pesquisação educacional e a pesquisação colaborativa. Porque hoje foi mais o que é a pesquisação e dentro dessa perspectiva de que a pesquisação já pressupõe a ser participante, né? Que é diferente de pesquisa participante. São coisas diferentes. E o próximo é mostrar um pouquinho como a pesquisa pode ser colaborativa. A pesquisação, ela também pode ser colaborativa. Então, e como ela acontece no meio educacional, né? E entendendo educação dentro desse espectro mais amplo, né? A formal, a não formal e a informal, né? Os processos educativos, para a gente não fechar só na relação da escola, né? Do contexto de escola, mas essas relações educacionais. A gente está pensando aí em trabalhar um pouquinho mais, porque esse primeiro foi mais para apresentar mesmo a pesquisação para vocês. Esperamos, principalmente as estudantes aí, futuros estudantes, que leiam a respeito, né? A gente vai mandar esse PowerPoint, porque tem ali uma bibliografia, e aí vocês podem trabalhar mais um pouco em cima disso. Então, fica esse convite para a participação do próximo, que acontecerá em março, na última terça-feira de março, sempre na última semana de março, na última terça-feira. Se vocês quiserem convidar seus estudantes, viu, Zé, Pel, Fernando, quem tiver aí em ação, quiser trazer os estudantes, é super rico, porque às vezes vem uma pergunta que pode trazer para nós um debate salutar. Então, vocês fiquem à vontade, é só avisar que a gente viabiliza, né, Então, a agora vendo participação deles. o Cronos, né? A gente começa o ano letivo dia 6 de março, na próxima segunda, que é a recepção aos ingressantes, né? Aí temos no dia 13, aí começam as aulas. E começa também TCC, o pessoal vai acordando, acabou o carnaval, né? Então, talvez já tenha mais, assim, uma aderência para trazer. Conversar com eles, né? Sim, sim, sim. O pessoal do mestrado, que já são os veteranos, eu estou com 3 em situação, situação de qualificação, situação de risco. Né? É o Ricardo e o Paulo, e o Aldri está perdido no espaço aí, a gente encaixou nessa turma. Né? Então, os 3 devem qualificar até junho, e eles precisam ter uma reflexão agora sobre as atividades programadas. Né? Algumas não foram feitas, ainda estão... precisa fazer na cabeça, fazer sentido. Né? Claro. Ainda está flutuando o negócio. Então, eles fizeram as disciplinas no ano passado, já tem as disciplinas, mas não tem essas conexões, e nós vamos trabalhar isso agora nesse semestre. Então, o Ricardo já está aqui, é ótimo isso. Então, talvez eu faça
assim, um convite com ênfase, né? Estejam lá, e assim Eu acho estou que pode olhando ficar bom. aqui, olhando o Cronos aqui, é dia 28. Então tá Novo é o dia ótimo. 28, né? Isso. É bom porque a reunião é às quartas, nós estamos na sexta reunião, né? Então, já desde o começo do ano, a gente retomou, né, as orientações com videoconferência, e tem template de qualificação, já estão preenchendo, tá uma coisa um pouco assim mais... precisa um pouquinho mais indutivo, porque o pessoal estava muito perdido, né? De graduação também, os alunos estão um pouquinho perdidos, então eu estou com algumas novidades esse ano, né? E acho que aí a gente tem mais esse relacionamento. Aí tem a comunidade. Antes eu estava sem comunidade, eu estava só na Que etnografia. ótimo. Entre você na pesquisação, Théo. Isso, agora, então acho que temos mais ação e mais pessoas para, talvez, esse diálogo, né? O pessoal de iniciação científica também, às vezes, é um bom público, porque eles estão nisso, eles precisam entender, né? O Ricardo veio com um livro de pesquisação aí outro dia, né? Eu achei isso aqui lá no laboratório, que é a casa dele, lá o ateliê. Então, eu acho que ela começa a tomar um corpo, e aí o pessoal, é isso aqui, é o que eu estou fazendo, então eu fiz. Às vezes ele nem tem a consciência do que ele fez, né? Então, isso ajuda a tal da sistematização. O conhecimento sincrético, ele vai se transformando em sintético, né? Então... Ótimo, fica super convite aí, e já com uma data fica um pouco mais fácil, né, de se organizar. Sim. E fazer os convites, né? Eu acho que já terá, aí também começa a pós-graduação no final de março, né? Então aí também... É a semana de a semana, iniciação. então. Mas aí talvez para outra sessão, aí já tem talvez um rebatimento da disciplina de pós, né? Talvez mais gente. É um diálogo complementar, né? Ele pode... E os temas, né? Os temas a cada café é um tema diferente. Então, é um só café. esse que vai ter um desdobramento porque é necessário, Sim. né? E depois as temáticas elas vão surgindo de acordo com as nossas demandas mesmo, né? A gente vai vendo o que tem sido... É uma pesquisação, né? Quais são as problemáticas e a gente... Etnográfica, porque estamos na comunidade digital, na comunidade remota, né? De redes, né? Estamos aqui. Quando eu participo e coloco uma coisa no chat, quando eu falo ao microfone, quando eu desligo a minha câmera, tudo isso é participação, né? Eu estou mandando informações. Quando alguém faz um print screen e aí está a minha carinha lá, o cara falou isso, copiei, guardei o link, né? Então, são todos movimentos dentro, são dados, né? Pode ser interessante para alguém, algum dado, alguma informação aqui, ela tem que ser anotada, porque depois quem falou? E pode fazer citação. A NBR 10520 diz como falar, o Pel falou naquele dia do café. Naquele dia, no café, isso pode entrar como isso. dado de pesquisa e como citação, é verdade. Como citação direta, porque ele pode transcrever, põe aspas, direto, ou então pode porque transcrever foi a fala que chat. aconteceu no dia tal, no café, assim, assado. Cheio de Como esse né? café também estará gravado e disponível no YouTube, que a gente faz uma versão completa e uma versão teaser, que é só para a pessoa entender qual é o assunto, até para ver se ela vai mergulhar na versão completa, né? Então, tem como resgatar o que foi dito. Sim. Então, tá ótimo. Gente, eu queria dar boa noite para vocês, agradecer a participação de todos e todas. A carinha da Audrey, tá cansadinha já, né? Cara de 2 escolas, que às 7 da manhã tem que estar lá. Opa! É fogo, né? Vai direto.